Olá pessoal, meu nome é Gabriela, bem-vindos ao Anatomove. Hoje eu trouxe para vocês um caso clínico de luxação da articulação glenomeral. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o joinha e já se inscrever no canal. Paciente POS, sexo masculino, 25 anos, com história de queda de altura. Dirigiu-se ao serviço de emergência apresentando deformidade no ombro direito, que foi imediatamente colocado no lugar e indicada a utilização de imobilizadores por 15 dias. Após 3 meses do acidente, o paciente retorna ao hospital queixando-se de dificuldade para abrir o braço e perda de sensibilidade na parte de cima do braço direito, mesmo com a melhora da dor. Foi solicitada, então, uma eletromiografia, que revelou lesão nervosa parcial, predominantemente axonotimética, acometendo o nervo axilar. Além disso, também foram realizados os exames de radiografia e tomografia computadorizada do ombro. No primeiro atendimento, o exame físico evidenciou a presença do sinal da dragona. O que é o sinal da dragona? Nada mais é do que a ausência da cabeça do húmero na articulação glenomeral. Então, a gente consegue ver uma proeminência do acrômio e um vazio abaixo do acrômio, que é justamente onde estaria articulada a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide. A perfusão tissular periférica do paciente estava normal, então a gente pode deduzir que não houve dano vascular e o paciente encontrava-se lúcido e orientado no tempo e no espaço. Além disso, foi realizada a manobra de redução incruenta de tração e contratração, que é essa manobra que está representada na imagem, em que um profissional vai passar um lençol, um pano, por baixo da axila do paciente, fazer movimentos de tração desse lençol, enquanto um outro profissional, no sentido contrário, vai realizar uma contratração do braço do paciente, realizando movimentos de rotação interna e externa até que a cabeça do húmero seja colocada na sua posição anatômica. No segundo atendimento, o exame físico evidenciou hipoestesia na região proximal do braço direito, ou seja, diminuição de sensibilidade, paresia para o movimento de abdução do braço direito, grau 3, o paciente apresentava uma perda de força muscular e numa escala de 0 a 5 dessa força muscular, o paciente apresentou grau 3. E também houve uma atrofia do músculo deltoide direito. Essa imagem aqui demonstra como se apresenta um ombro com atrofia do músculo deltoide. Note a perda do arredondamento característico do ombro. Exames de imagem, que foi uma radiografia e uma tomografia computadorizada, evidenciaram a presença da lesão de Hill-Sachs e de Bankart. Essas duas lesões vão ser explicadas melhor mais para frente nesse vídeo. Para que a gente consiga entender a anatomia da luxação glenomeral, assim como os elementos que vão dar maior estabilidade para essa articulação, temos que conhecer alguns acidentes anatômicos que são importantes, tanto para a ocorrência dessa articulação, quanto para a manutenção da estabilidade. Então, começando pela escápula. A escápula, anteriormente, ela possui um acidente anatômico bem grande, que é a fossa subescapular, onde vai repousar o músculo subescapular. Ainda anterior, temos esse acidente anatômico, esse processo, que é o processo coracoide. Ele serve de inserção para alguns ligamentos. Posterior, nós encontramos a fossa supraespinhal, onde vai estar o músculo supraespinhal, a fossa infraespinhal, onde vai estar o músculo infraespinhal, e separando essas duas fossas, essa espinha que é a espinha da escápula. A espinha da escápula ela vai se continuar mais anteriormente como o acrômio, que vai se articular com a clavícula. Lateralmente, encontramos esse acidente anatômico aqui, que é a cavidade glenoide. A cavidade glenoide é o local de articulação entre a cabeça do húmero e a escápula. Indo agora para o húmero, nessa região aqui um pouco proximal, encontramos o colo cirúrgico do húmero. O colo cirúrgico do húmero, ele vai servir de inserção para a cápsula articular da articulação glenomeral na sua região mais medial e inferior. Então, nessa região aqui. Mais proximal, encontramos os tubérculos menor e o tubérculo maior do húmero, que são separados por um sulco denominado de sulco intertubercular, por onde vai passar o tendão da cabeça longa do
do bíceps braquial. Ainda mais proximal, encontramos um outro colo, que é o colo anatômico do úmero. O colo anatômico do úmero, ele também serve de inserção para a cápsula articular, que vai revestir a articulação glenomeral, e também serve de inserção para alguns outros ligamentos. Nessa imagem aqui, a gente encontra alguns pontos de inserção dos músculos que compõem o manguito rotador. A gente vai falar do manguito rotador também mais para frente. Então, nesse ponto aqui, temos a inserção do músculo subescapular, superiormente do músculo supraespinhal, posteriormente do músculo infraespinhal e aqui do músculo redondo menor. A articulação glenomeral, ela vai ser classificada como uma articulação sinovial esferoide triaxial, que vai se dar entre a face articular da cabeça do úmero e a face articular da cavidade glenoide. Como a gente pode ver nessa imagem, a cavidade glenoide ela é muito pequena quando comparada com a cabeça do úmero. Logo, existe uma estrutura fibrocartilaginosa denominada de lábio glenoidal, que vai dar continuidade a essa cavidade glenoide e vai aumentar a concavidade, de modo a dar maior estabilidade para essa articulação. Além disso, teremos envolvendo essa articulação glenomeral uma cápsula articular. Essa cápsula ela é formada por uma membrana mais externa, denominada de membrana fibrosa, e uma membrana mais interna, que é a membrana sinovial, representada aqui em vermelho, que além de produzir o líquido sinovial, ela também vai sofrer algumas invaginações, formando bolsas sinoviais, como a bolsa subescapular, que vai permitir o livre deslizamento do tendão do músculo subescapular. Uma outra invaginação que essa membrana sinovial vai sofrer vai ser para formar a bainha sinovial que envolve o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Nessa imagem, a gente consegue ver esse tendão passando no sulco intertubercular, recoberto pela bainha sinovial, que é formada por uma invaginação da membrana sinovial da cápsula articular. Temos aqui também nessa imagem um exemplo de uma outra bolsa sinovial, que é a bolsa subdeltoide, representada aqui nessa imagem e nessa região, nessa outra imagem aqui. Embora exista o lábio glenoidal e a cápsula articular para conferir uma maior estabilidade para a articulação glenomeral, isso ainda não é suficiente, porque a gente consegue ver que a cápsula articular ela ainda é um tanto frouxa. A gente vê que sobra um espaço aqui, denominado de recesso axilar, e esse espaço ainda permite uma grande mobilidade, uma alta mobilidade. Por isso, existem elementos passivos e elementos ativos que vão reforçar essa cápsula articular. Os elementos passivos são, em sua maioria, elementos ligamentares, ou seja, temos o ligamento glenomeral superior, médio e inferior, que irão se fundir à cápsula articular, reforçando-a. Ainda temos o ligamento coracoacromial, o ligamento coraco-humeral e, por fim, o lábio glenoidal, que também é um elemento passivo que vai reforçar a articulação glenomeral. Os elementos ativos são todos musculares e, principalmente, envolvem os músculos do manguito rotador. O manguito rotador ele é composto de 4 músculos e esses músculos eles vão conferir uma maior estabilidade, reforçando a cápsula articular, mantendo a cabeça do úmero contra a cavidade glenoide e impedindo movimentos indesejados da cabeça humeral no sentido anterior, posterior e superior. E quais são esses músculos, então? Anteriormente, temos o músculo subescapular e posterior e superior à espinha da escápula, temos o músculo supraespinhal, inferior à espinha, o infraespinhal e, por fim, o músculo redondo menor. Além disso, o músculo bíceps braquial, ele também vai oferecer um aumento de estabilidade
para a articulação glenomeral. Nessa imagem a gente não consegue ver o músculo em si, entretanto, visualizamos o tendão da cabeça longa desse músculo. Existem outros músculos acessórios, como o músculo deltoide e o músculo trapézio, que também exercem função de estabilizar a articulação glenomeral. A luxação do ombro ela pode ser traumática, atraumática ou recidivante. A luxação traumática ela ocorre devido a traumas, a impactos ou quedas que sofrem ali na região do ombro. Já a luxação atraumática, ela geralmente acomete indivíduos que possuem a cápsula articular mais frouxa, mais larga. Isso permite uma alta mobilidade, provocando luxações que muitas vezes conseguem ser voluntárias. O paciente consegue luxar o próprio ombro voluntariamente. Já as luxações recidivantes, elas geralmente ocorrem quando já houve uma luxação traumática primeiro, e essa luxação traumática acabou gerando alguma lesão que facilita a ocorrência de novas luxações que são denominadas de recidivantes. Além das classificações em traumáticas, atraumáticas e recidivantes, as luxações do ombro também podem ser classificadas em inferior, superior, posterior e anterior. Então, a luxação do ombro inferior, a cabeça do húmero, ela vai estar situada inferiormente à cavidade glenoide. Geralmente ela ocorre quando o paciente sofre uma queda ou um impacto numa posição de abdução máxima. E geralmente o paciente vai se apresentar no pronto-socorro com o braço abduzido. Isso é uma dica para o diagnóstico desse tipo de luxação. A luxação superior, ela exige que haja uma fratura do acrômio, para que a cabeça do húmero consiga se situar superior à cavidade glenoide. Ela é mais rara. A posterior, a luxação posterior, ela ocorre geralmente em casos de convulsões e ataques epilépticos. Ou seja, a musculatura rotadora externa, ela acaba sofrendo uma contração muito vigorosa, o que pode deslocar a cabeça do húmero para a região mais posterior da cavidade glenoide. Além disso, essa luxação também pode ocorrer por conta de impactos na direção antero-posterior. Por último, que é o caso do nosso paciente, a luxação do ombro anterior, ela vai ser ocasionada por quedas em que o braço do paciente está posicionado em uma leve abdução e rotação externa. Entretanto, também podem ocorrer casos em que há um impacto na direção póstero-anterior. Nessa radiografia, a gente consegue observar um ombro não luxado. A cabeça do húmero está posicionada contra a cavidade glenoide, que a gente consegue visualizar aqui. Que a gente consegue ver o acrômio, processo coracoide, clavícula. Já nessa outra imagem, a cabeça do húmero ela está luxada anteriormente. A gente vê que a cavidade glenoide está posterior à cabeça do húmero. Ó, aqui o acrômio, o processo coracoide e a clavícula. Nessa outra imagem, que é uma incidência de perfil, a gente consegue ver a mesma situação. A cabeça do húmero anterior à cavidade glenoide, representando uma luxação anterior do ombro. A luxação anterior, ela acaba ocasionando algumas lesões, como a lesão de Bankart. O que é a lesão de Bankart? Nada mais é do que a desinserção na porção anterior do lábio glenoidal e da cápsula articular. Nessa imagem, a gente consegue visualizar bem isso. Ó. Posteriormente, a gente vê o lábio glenoidal íntegro. Já anteriormente, esse lábio ele vai estar desinserido da borda da cavidade glenoide. Isso caracteriza a lesão de Bankart. Nesse outro esquema aqui, o lábio íntegro posteriormente e anteriormente, esse lábio está desinserido. Além disso, temos uma outra lesão, que é a lesão de Hill-Sachs, que essa lesão ela é ocasionada por um impacto que a cabeça do húmero vai sofrer contra a borda anterior da cavidade glenoide. Então, vai acontecer uma fratura em padrão de afundamento da cabeça do húmero, como a gente consegue ver aqui nessa tomografia.
tá? Então, ocorre um afundamento da cabeça do húmero devido ao impacto que, durante a luxação, quando ocorre o deslocamento da cabeça do húmero, ela vai sofrer um impacto contra a cavidade glenoide e vai ocorrer um afundamento. Essa lesão, além da lesão de Bankart, elas vão facilitar a ocorrência de novas luxações, ou seja, a aparição de luxações recidivantes. A gente consegue observar nessa imagem que, passando inferior à articulação glenomeral, nós temos o nervo axilar juntamente com a artéria circunflexa posterior do húmero. Isso demonstra que, em casos de luxações em que a cabeça do húmero vai ser deslocada, esse nervo pode acabar sendo comprimido e lesado. Então, vamos conhecer um pouco mais desse nervo para a gente conseguir entender como se manifesta a clínica de uma lesão do nervo axilar. O nervo axilar, ele tem origem espinhal em C5 e C6, que vão dar origem ao tronco superior. O tronco superior, ele vai ter uma divisão anterior e uma divisão posterior. A divisão posterior vai se juntar com as divisões posteriores dos troncos médio e inferior e vai formar o fascículo posterior. O fascículo posterior, por sua vez, vai ter como ramos terminais os nervos radial e o nervo axilar, que é o nosso nervo de interesse no momento. Então, nessa imagem, a gente vê o fascículo posterior emitindo nervo axilar e nervo radial. O nervo axilar, ele vai adentrar uma região que é melhor vista posteriormente, que é denominada de espaço quadrangular. O espaço quadrangular, ele é delimitado superiormente pelo músculo redondo menor, inferiormente pelo músculo redondo maior, lateralmente pelo colo cirúrgico do húmero e medialmente pela cabeça longa do músculo tríceps braquial. E dentro desse espaço quadrangular vai passar não somente o nervo axilar, mas também a artéria circunflexa posterior do húmero. Depois de passar pelo espaço quadrangular, o nervo axilar vai emitir seus ramos motores, que vão inervar dois músculos. O primeiro deles é o músculo redondo menor. O músculo redondo menor, ele é responsável pela rotação lateral do braço. E por que o nosso paciente não vai apresentar nenhuma queixa acerca de dificuldade de realizar a rotação lateral do braço? Porque o músculo redondo menor, ele não é o principal rotador lateral do braço, sendo ele o músculo infraespinhal. Além de inervar o músculo redondo menor, o nervo axilar vai emitir ramos motores para o músculo deltoide. O músculo deltoide, ele tem três porções. A sua porção mais anterior vai ser responsável pela flexão e rotação medial do braço. As suas fibras posteriores são responsáveis pela extensão e rotação lateral do braço. Já as suas fibras superiores são responsáveis pela abdução do braço. E ele é o principal músculo abdutor do braço. Por isso que o nosso paciente ele relata dificuldade para abrir os braços, para abduzir os braços. E além disso, foi relatado no exame físico que o nosso paciente apresentava uma atrofia do músculo deltoide, que caracteriza-se pela perda do arredondamento do ombro. Além do território motor, o nervo axilar também possui um território de inervação sensitiva, que ele é inervado pelo seu ramo cutâneo lateral superior do braço, que vai ser esse território aqui em azul. Inclusive, o nosso paciente ele relata perda de sensibilidade nessa região. Além da luxação do ombro, o nervo axilar também pode ser lesado devido a uma fratura no colo cirúrgico do húmero. A gente já viu que o nervo axilar, ao passar pelo espaço quadrangular, ele possui uma relação muito próxima com o colo cirúrgico do húmero. Logo, fraturas nessa região podem acabar lesionando esse nervo. Além disso, o uso prolongado de muletas axilares podem provocar também a compressão do nervo axilar e desencadear a clínica apresentada pela lesão desse nervo. O tratamento, geralmente opta-se pelo tratamento conservador por meio do uso de imobilizadores. Entretanto, em casos em que há lesões
de Bankart ou de Hill-Sachs, por exemplo, opta-se pela intervenção cirúrgica para evitar a aparição de luxações recidivantes. E no caso do nosso paciente em que houve lesão nervosa, deve-se realizar um procedimento que é a neurólise, que é para retirar o tecido cicatricial gerado pela lesão, que é um tecido fibroso que envolve o nervo e impede a condução nervosa. Essa foi a nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e já se inscrevam no canal. Até a próxima!